Olá, saudações a todos, todas e todes. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Co-Criando na Podosfera. E este é um episódio especial porque ele é o último da série de episódios gravados para o canal do Grupo de Estudos Filhas de Avalon no YouTube. Um canal coordenado pela professora doutora Elis Rabelo Câmara, já uma parceira de longa data aqui do nosso projeto, né? E que nos brindou, né, nos autorizou a publicarmos aí essas 10 aulas como episódios de podcast, ampliando assim o alcance de todo o conteúdo ministrado nessas aulas no YouTube, que ocorreram, né, na terceira edição do Grupo de Estudos Filhas de Avalon no ano passado, em 2023. E durante esse primeiro semestre de 2024, nós fizemos aí as edições e trouxemos para a Podosfera, para as diversas plataformas de áudio, a versão em podcast desse conteúdo, que se você não ouviu, né, nenhuma das aulas, fica aí o convite para você ouvir aqui no nosso podcast, no nosso Cocriando, e conhecer aí um pouco sobre a vida, a obra e o legado de mulheres, né, que se destacaram aí na historiografia, que se destacaram em suas diversas áreas de atuação, cada uma a seu modo e de acordo aí com o seu talento nato, deixando aí importantes contribuições para a nossa sociedade. Esta última aula ela foi gravada no mês de julho de 2023 e estamos aqui trazendo, né, esse recorte aí dividido em 4 partes, serão 4 episódios abordando aí a vida de Maria Madalena, a vida, o legado, as influências, né? Tudo aí com esse recorte historiográfico, biográfico, muito bem feito pela professora Iris Rabelo Câmara. Então, quero apresentar a palestrante, né, desse episódio, professora doutora Iris Rabelo Câmara, é professora visitante hispano-brasileira na Universidade Estadual do Ceará, a UES, é pesquisadora da FUNCAP, pós-doutora em educação pela UES, é doutora e mestra pela Universidade de Santiago de Compostela, especialista em ensino de língua espanhola pela Uniateneu, especialista de ensino de línguas estrangeiras em inglês pela Universidade Estadual do Ceará, licenciada em letras português e inglês e suas respectivas literaturas pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente, é graduanda em 3 cursos de licenciatura distintos pelo Centro Universitário Estácio de Sá. São eles: Letras Espanhol, Pedagogia e História, com a finalidade, né, de complementar a sua formação de base. No pós-doutorado, com foco na história oral, a professora Iris investigou sobre as rezadeiras da periferia de Fortaleza. Tendo a figura da mulher mística e empoderada sempre em foco, seus objetos de estudo, tanto no mestrado quanto no doutorado, foram a literatura celta, os feminismos, a figura da bruxa e a lenda arturiana no Magnum Opus de Marion Zimmer Bradley, As Brumas de Avalon. Atualmente, é também revisora de diversos periódicos científicos nacionais e internacionais em suas áreas de atuação e membro de corpos editoriais de editoras e de revistas científicas. Vem desenvolvendo pesquisas diversas com ênfase no empoderamento feminino, na arte da cura através do elemento feminino, as rezadeiras, né? Na sabedoria popular sertaneja, dos profetas da chuva, além de se dedicar ao estudo dos costumes, literaturas, mitologias e folclores dos povos de fala portuguesa, inglesa e espanhola. É a idealizadora, criadora, líder e orientadora do grupo de estudos Filhas de Avalon, que agrega, né, pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento e espalhados aí por 8 países distintos. São eles: Brasil, Espanha, Portugal, Colômbia, França, Holanda, País de Gales e Egito.
E esse grupo trata especificamente do estudo e da produção científica acerca da literatura produzida por mulheres, tanto brasileiras como estrangeiras, pretéritas e atuais. A professora Iris iniciou aí sua carreira como biógrafa, atualmente se dedicando a escrever duas biografias, uma sobre a sua avó, Maria Nazaré Saraiva Rabelo, educadora leiga rural de 1933 a 1972, no distrito de Juazeiro de Baixo, em Morada Nova, e outra biografia que ela está se dedicando é sobre Miguel Ângelo de Azevedo, Nireis, né? O senhor Nireis, memorialista, historiador, jornalista e colecionador reconhecido e premiado. Finalizada então aqui a leitura da biodata da professora Ilis, vocês vão ficar agora aí com o registro em áudio, né, dessa última aula da terceira edição do grupo de estudos Filhas de Avalon, que traz aí a vida, o legado e as influências de Maria Madalena. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindes. Saudações avalonenses. E é com muita alegria, muita honra e muita gratidão que chegamos ao final das nossas aulas teóricas. Hoje a gente vai fechar com chave de diamante essas 10 aulas teóricas que terão repercussão na nossa prática no próximo semestre. Hoje, a gente vai desmistificar uma mulher que foi injustiçada a vida inteira após seu desaparecimento dos evangelhos e que até pouco tempo ainda reverberava uma fama má a seu respeito, de forma injusta. E vamos saber o porquê hoje. Vamos tratar, então, de Maria Madalena. E a gente tem, então, este olhar misterioso desta mulher que conhecemos muito pela sua beleza, pela sua aura de mistério, por uma possível pecha de prostituição, por algum ou outro viés preconceituoso pelo qual sempre costumamos olhá-la. Só que nesta aula de hoje, que é a última que fecha a terceira edição do Grupo de Estudos Filhas de Avalon, em sua parte teórica, nós vamos desmistificá-la. Nós vamos começar a vê-la por um outro olhar que não somente este penetrante que está a nos observar agora. Quantas vezes a gente ouve falar, ou reproduz também, esse discurso? Você está com a cara de Madalena arrependida. Eu chorei como a Madalena. A gente repete esses chavões, bordões, clichês, ditos, sem se preocupar com o que eles realmente significam. E, normalmente, a gente visualiza essa mulher penitente, chorosa, pecaminosa, de alguma forma muito perto de Jesus, o que dá a entender que ela quer algo mais com ele do que uma simples amizade, pois tudo isso vai cair por terra hoje. Hoje nós vamos conhecer outros lados de Madalena que com certeza nós não sabíamos antes. E quando eu falo nós, eu me incluo, porque muito do que eu vou falar agora foi fruto de pesquisa em cima do que eu não conhecia. Então, apresento para vocês já essa imagem dela, sempre com os cabelos soltos, o que para a época não era bem visto para uma mulher solteira ou viúva. Os cabelos soltos é apenas para as mulheres casadas, pelo menos era assim naquele momento, e segue sendo de alguma forma também no Oriente Médio. As mulheres cobrem a cabeça com o véu, e não é o caso aqui de Maria Madalena, que tem a cabeleira solta. Não somente isso, normalmente está com o colo desnudo, está com roupas que lembram de alguma forma o erotismo, com um tom avermelhado, sempre nos seus mantos, coberta por eles ou semi-coberta por eles, levando uma caveira e uma cruz, para lembrar sempre do Gólgota, da paixão de Cristo, da morte na cruz.
E olhando para ela, que está sempre contemplativa nessas fotos, especialmente nessas duas, eu faço uma autodescrição. Para quem tem baixa visão e quer acompanhar o que eu vou falar de uma maneira mais completa, vou fazer autodescrição em respeito a vocês. Eu sou uma mulher de 51 anos, parda, estatura mediana, peso mediano também, nem sou gorda e nem sou magra. Tenho os cabelos escuros e longos, batendo abaixo dos ombros, na verdade, chegando à cintura, lisos. Tenho olhos escuros, estou com óculos. Os meus óculos têm os aros bordô e as pernas da armação são creme, tanto para combinar também com a roupa que eu estou levando, que é um vestido rendado e com tule na cor chá. Nem é branco e nem é amarelo. Ela era muito solar, mas foi muito apagada. E em razão deste apagamento, eu estou usando esta cor apagada nas minhas roupas, como forma de protesto. Mas, também protestando, eu tenho aqui brincos que simulam brilhantes, mas que têm a ver com o brilhantismo desta mulher, e são na forma de vesica piscis, ou, como é mais certo dizer, Vesica piscis, que vamos já conhecer o que é. Em cima desses brincos, que é bem em cima da vésica, nós temos uma flor, que tem absolutamente tudo a ver com a nossa homenageada de hoje. E levo também um segundo furo, que é um segundo brinco, com a deusa, tanto no meu brinco de furo segundo, como também no colar que eu tenho aqui preso como gargantilha. Tem o colar e o pingente é um triskel, ou como a gente chama no Brasil, triskelly. Sempre lembrando a deusa Trina, que é a que nos inspirou na criação deste grupo. Tem um relógio e 2 anéis, e estou num ambiente insonorizado e de coloração, de iluminação tênue. Tendo feito, então, este momento inicial, vamos mergulhar nos mistérios de Maria Madalena. E eu pergunto a vocês, já me baseando numa pessoa que a estudou e estuda de forma profunda, que é Lima, bem atual, 2021, ela saiu daquela condição de pecadora e penitente, né? A gente tinha aquela imagem, tem aquela imagem dela como uma pecadora e como uma pessoa que expia os seus pecados. Mas ela foi caminhando na história e passou a ser vista de uma forma mais humana, como uma testemunha de Jesus, do seu apostolado, do seu ministério. E aí ela foi uma discípula. Ela passou de pecadora, penitente, que era um emaranhado aí de termos mais pejorativos, para, na historiografia, assumir o papel de testemunha dos fatos que aconteceram na paixão de Cristo e antes disso, e discípula direta de Jesus. Só que ela também ganhou uma fama de amante, sendo também apóstola. Será que ela foi amante? Será que ela foi apóstola? Mas ela foi discípula. Qual que é a diferença, então, entre apostolado e a questão que envolve o ensino? O discípulo, o docente. Quem foi o docente? Pois foi Cristo. Cristo foi o docente, ela foi uma discípula, porque discípula, discente, é aquela pessoa que aprende. Aqui a gente vai excluir a palavra aluno, porque aluno é a pessoa que não tem luz, é a lumens, é a pessoa que não tem luz, e o professor, o mestre, pretensiosamente vai fornecer essa luz. Eu não gosto desse termo, eu sempre uso ensinante e aprendente. E o aprendente está sempre ensinando e o ensinante está sempre aprendendo. É uma retroalimentação de saberes.
tanto como nós praticamos aqui no Filhas de Avalon. E o que é apóstolo? O que é apóstola? É a pessoa que é enviada para uma missão. Neste caso, os apóstolos foram, na sua grande medida, discípulos, mas nem todos foram. Por exemplo, Paulo era Saulo de Tarso. Ele era um perseguidor de cristãos, não era um discípulo, mas foi um apóstolo. Foi uma pessoa que foi convertido, passado um certo tempo, teve uma revelação, houve essa transformação e ele passou de ser perseguidor a ser um propagador da palavra de Deus. Tudo que a gente vai ver aqui está focado, então, na palavra, que aqui a gente representa pela Bíblia aberta. Não é o único livro sagrado, nós sabemos disso, mas, neste contexto, é o livro que vai guiar os nossos passos nesta aula. Qual que foi a importância inicial para que vocês sintam a necessidade de se estudar essa mulher? Segundo Santos 2007, ela foi a primeira mulher a ver Jesus depois de morto e ressuscitado. Ela teve o privilégio de ver o Deus encarnado pregando, acompanhou-o nesta pregação, na sua morte, entre um fato e outro, neste ínterim, ele foi flagelado e ela acompanhou não somente isso, ela teve a honra de ver este homem ressurgido. No entanto, a igreja a calou. Assim que ela propagou que Cristo tinha sido liberto dos grilhões da morte, que tinha ressurgido, que estava renascido, a partir desse momento existe uma desconfiança geral com relação a ela, não se crê de pronto que ela está falando a verdade, e ela é sumariamente eliminada dos outros livros, especialmente de Atos dos Apóstolos. Ela foi a única mulher chamada pelo nome de seu lugar de origem. Hoje é muito comum a gente ter sobrenome. Em alguns países, temos o prenome, ou o antropônimo, que é o primeiro nome, temos o nome do meio e o segundo nome. O nome do meio, a depender da cultura, é o nome da mãe. E o último nome, o sobrenome final, é o do pai. No entanto, em algumas culturas não é assim. Aqui no Brasil, eu sou Ilis Rabelo Câmara. Ilis é o meu prenome, Rabelo é o meu nome de mãe, da minha mãe, da família de minha mãe, e Câmara é o sobrenome por parte do papai, do meu pai, do nosso pai. No entanto, na cultura espanhola, porque eu também sou espanhola, existe uma confusão nesse sentido, porque eu teria que ser Ilis Câmara Rabelo, porque lá o nome do pai vem antes do nome da mãe. Então, sempre que eu faço qualquer tipo de trâmite burocrático, existe aí sempre algum impedimento que eu tenho que esclarecer, que no Brasil é diferente. Como eu nasci no Brasil, mas a cidadania espanhola veio com o tempo, por eu ter morado muitíssimos anos lá, trabalhando e cotizando para a Seguridade Social, fiz-me espanhola. Então, tem esse detalhe que pode parecer simples, mas é importante trazer aqui. Naquele momento, nós não tínhamos isso. As pessoas tinham só um nome, que era o seu próprio prenome. Com o tempo, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo tinham nome e sobrenome. E a gente vai ver quem são esses nomes, alguns deles, para a gente ter ideia. Com o desenrolar da história, a pessoa era identificada através do local que ela morava. Tipo assim, Joanne de Pont, é a Joana da Ponte, a que mora na Ponte. Ou, por exemplo, Marie, estou falando de França, tá? Porque vai ter muito aqui o contexto da França nessa história. Marie de Val, é a Maria do Vale, a que mora no Vale. Marie de la Mer, é a Maria do Mar, porque mora perto do mar. Isso
com o passar dos anos, com o passar dos séculos, com o caminhar da humanidade, com a perseguição aos judeus e com a Inquisição, os novos judeus, os judeus convertidos, tiveram que mudar o seu nome, inclusive e principalmente o seu sobrenome, que era o que trazia a sua ancestralidade para o que era o momento presente. Por isso mesmo que a gente tem inúmeros nomes de família que tem a ver com a fauna e com a flora. Maria Carneiro, Maria Coelho, Maria Nogueira, Maria Laranjeira, nomes de árvores e nomes de animais, esses substantivos comuns, são ligados à questão da diáspora dos judeus e todo aquele entorno cultural do momento. Mas ela era chamada Maria de Magdala. Maria de Magdala, a Maria de Magdala, da cidade de Magdala. Por que ela tinha essa diferença em relação às outras? Vamos já ver. A mulher mais citada da Bíblia. Não existe outra mulher mais citada do que Maria Madalena. E ela é a mulher mais representada iconograficamente depois da Virgem Maria. Em outras palavras, tanto na estatuária, que são as estátuas, as formas plásticas esculpidas, como também na pintura, ela, depois da Virgem Maria, com os seus mais diversos nomes, é a mulher mais retratada, é a mulher mais representada nas artes. Temos então uma citação de Santos que diz assim: ela não é uma pessoa que acompanha Jesus ocasionalmente, mas faz parte do seu dia a dia e do grupo itinerante. O Evangelho de Lucas não diz com clareza o papel que essas mulheres desempenham, porém, deixa entender que está no mesmo nível que os 12, e aqui os 12 são os 12 apóstolos. Santos 2007, página 10. O que acontece? Ela foi uma das muitas mulheres que seguiram Cristo e elas tinham um papel, uma fazia uma ação, outra fazia outra, mas eram papéis fundamentais. Então, a história do cristianismo ocidental, prestem bem atenção, ocidental, transformou esta mulher, que foi a primeira a ver Cristo ressuscitado, a única chamada pelo nome de origem, a mais citada da Bíblia e uma das mais representadas de forma iconográfica, transformou-a em uma pecadora redimida. Sempre a questão da mulher, de alguma forma, sendo um resquício de Eva. E a gente vai ver que isso foi completamente derrubado, esta teoria foi completamente exaurida, tanto em termos de estudo como de comprovação, e nós temos hoje uma outra visão de Maria Madalena. Para os gnósticos, foi uma diaconisa. Ela aprendia diretamente com o mestre, com o rabi, né, com Jesus, que lhe passava conhecimentos. Isso para os agnósticos, o que não quer dizer que era verdade ou que era mentira. Tudo em relação a ela está sendo ainda muito estudado. E nós temos aqui os diferentes enfoques pelos quais poderíamos tratar essa aula. Pelo enfoque católico, pelo enfoque ortodoxo, pelo enfoque protestante, pelo enfoque agnóstico ou pelo enfoque espírita. Todos aí têm a ver com religião, mas eu vou me adentrar realmente no histórico. Todos os nossos passos aqui vão ser pautados pela questão histórica que Maria Madalena representa. E quando a gente fala de Madalena, a gente volta bastante na questão da palavra e chegamos à importância das mulheres na criação divina. Nesta figura, nós temos uma mulher e um homem, estão igualmente nus, estão unidos pelas mãos, estão
com as mãos unidas em forma de aliança. E nós colocamos aqui no slide. Se a mulher, isso aqui é uma reflexão importante, se a mulher é inferior ao homem, como a cristandade sempre quis acreditar e propagar, e propagou, porque foi criada depois dele, então o homem é inferior a todos os animais, porque ele foi criado depois deles. Olha a reflexão. Se a mulher é inferior porque foi criada a partir de um homem, então este homem é inferior perante toda a criação, porque foi criado depois da fauna e da flora serem construídos, serem concebidos. Portanto, isso não é tão verdade. Eva, que significa a que carrega a vida, foi denominada assim por Adão e criada a partir da costela, de uma das costelas. O que é que isso significa? Igualdade. Porque se não fosse para significar igualdade, teria sido criada de um osso do pé, com certeza, ou do joelho, ou de um osso da perna, mas não. Ela foi criada a partir de uma costela. E isso tem uma significação conotativa, porque quer dizer que ela é igual. Aqui nós estamos em pé de igualdade, homem e mulher. Mais ainda, porque os dois verbos em hebraico que são usados para a criação usam o verbo criar para Adão e o verbo esculpir para Eva. Olhem bem a diferença. Uma coisa é eu falar que uma obra foi criada, outra eu falar que uma obra foi esculpida. O que é que nós podemos pensar? Que a obra esculpida teve muito mais esmero na concepção do que uma obra que foi simplesmente criada. Pois é justamente assim que está escrito nos evangelhos e que os exegetas traduziram do latim, mas principalmente do grego, para as suas línguas vernáculas, e assim ficou concebido. Em outras palavras, a mulher coroa a criação do mundo. A mulher não é inferior ao homem, ela é justamente o suprassumo da criação. Então, esqueçamos essa ideia de que o Gênesis coloca a mulher como inferior. Muito pelo contrário. Se formos ler o Gênesis com a lente da verdade e através das teorias exegetas, vamos ver que a mulher está de igual para igual com o homem. Deus não fez a diferença, pelo menos nesta visão, entre mulher e homem. Somos iguais perante a criação. E aí, nós pegamos também, na esteira dessa antiguidade, uma cultura que é milenar e é inclusive anterior ao cristianismo, porque o cristianismo veio do judaísmo. É toda uma série de sequenciamentos, mas que tiveram uma matriz. E essa matriz é tão antiga que se perde na origem dos tempos. Temos aqui a geometria sagrada com a Vésica Piscis. O que é a Vésica Piscis? Quando nós colocamos dois aros, duas circunferências, a intersecção entre os dois forma justamente esse formato, este nominado Vésica Piscis, que literariamente quer dizer o quê? Em termos assim, líteros, em termos de ipsis literis. A vesica do peixe, a bexiga do peixe. E por quê? Porque ele cria aí uma reserva de energia. Então tem a ver a energia, a Vésica Piscis, a mulher, porque é justamente esse símbolo. É um símbolo que representa a mulher, que representa a vulva. Tanto que nós temos em simbolismos pictográficos, pétricos, como esse daqui, que a gente vê à nossa esquerda, várias deidades, várias simbologias de divindade enfatizando a Vésica Piscis. Nós temos no meio uma deusa
e várias Vesica Piscis formadas a partir dos vários ângulos, a partir dos vários aros que se juntaram. E nós temos à nossa direita, no slide, a junção de uma mandala a partir de várias Vesica Piscis formando flores. Esta é a chamada flor universal. É uma flor mística que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente vai falar agora, principalmente com a questão judaica, com os filhos de Judá, com o judaísmo, que é de onde vem Jesus. O universo também tem as suas Vesica Piscis muito bem representadas. Temos aí, cosmicamente falando, em termos de nebulosas, a junção dessas duas. Temos bem no meio, acima, bem dentro da Vesica Piscis, uma representação de uma imagem santa, católica. Mais à direita, nós temos explicações que estão plasmadas em forma de figuras, onde existe essa junção de aros, existe o peixe, Jesus dentro da Vesica Piscis. E temos também uma evolução de como se fosse o próprio ser humano ou qualquer outro ser de vida que possa ser comprovada que não seja vegetativa, formando-se a partir de um. De um, todos os outros vão se formando e essa flor de vida, essa flor da vida vai sendo formada. Mais abaixo e à esquerda, nós temos várias representações de Vesica Piscis, formando as mandalas que por si já formam esta flor divina e flor da vida. O nosso próprio olho é uma Vesica Piscis, e não é à toa que o terceiro olho também é representado muitas vezes pela Vesica Piscis, e não somente o olho de Horus, na mitologia egípcia, o olho grego, o olho turco, se estivermos na Grécia ou na Turquia, toma nomes diferentes. Temos, abaixo desse olho, um triskel, como eu chamo, ou triskele, né, em português é triskele, que é justamente a junção de várias Vesica Piscis, a bem da verdade, de 3 Vesica Piscis, porque a Vesica Piscis representa o feminino e o 3 representa a trindade. É a trindade feminina que nós, aqui no Filhas de Avalon, tanto honramos com o nosso logo, ou com a nossa logo, depende de quem lê. Já no finalzinho aqui da página, da lâmina à direita, nós temos essa multiplicação da vida a partir do zigoto. Tudo isso tem a ver com vida e tem a ver com Madalena. Mais representações de Vesica Piscis. Acima e à esquerda, nós temos plantações que da noite para o dia amanhecem assim, trabalhadas de forma pictórica. Isso é gigantesco, é o que chama-se de agroglifo. Ainda à esquerda, nós temos inúmeras, na verdade são 6 representações gráficas, pictóricas e icônicas de santos, nesse caso Jesus, dentro da Vesica Piscis, dentro dessa vulva sagrada, que se nós transportarmos para elementos cristãos, temos aí a cruz, a lua, que está presente em muitas simbologias de santos na geografia, né, que é a leitura dos santos, tem absolutamente tudo a ver com essa lua, que na verdade é algo muito mais antigo e retrocede aí à infância da humanidade. O próprio cálice, o graal, se quisermos pensar assim, porque podemos, também faz parte dessa Vesica Piscis, assim como o próprio peixe, que representa Jesus e o seu ministério. Uma vez mais, nós temos, para enfatizar, o uno que vai se multiplicando até chegar à flor da vida, a flor da essência humana. Esta mandala, que lembra tanto as mandalas que nós falamos na aula passada,
que lembra tanto outras pessoas que trabalham com a questão do feminino, do universo feminino e do sagrado feminino, que nós homenageamos aqui e muitas outras que ainda temos para homenagear. Temos também, um pouco mais abaixo e à esquerda, a representação da esfinge, ou esfinge, depende de quem fala, e a pirâmide de Quéops, que é a maior. A gente pensa, quando a gente imagina o Egito, que só tem essas 3 pirâmides. Isso não é verdade. Gizé é um planalto que fica muito perto do Cairo, mas é muito perto mesmo, são 30 quilômetros. A gente consegue, inclusive, de algum ponto do Cairo, já vislumbrar as pirâmides. Não são só 3, mas essas 3 estão muito próximas uma da outra. E não é à toa que elas estão dispostas da maneira que estão. Tudo aí é calculado matematicamente, tinha tudo a ver com a questão astrológica e, logicamente, com essa geometria sagrada, em que a Vésica Piscis participa. Temos, do lado direito da pirâmide de Quéops e da esfinge, a representação. E eu estou usando muito essa palavra representação porque não tem outra. Representação, plasmagem, simbologia, é esse campo semântico mesmo. De santos, aí pode ser Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, temos aí outras santas também que tem a ver com a Virgem Maria. E a gente pensa que está tão longe, né, da Vésica Piscis e nada mais longe da verdade. Nós estamos muito próximos a ela. Nós temos a Vésica Piscis em vários de nossos símbolos, em vários dos nossos artefatos do cotidiano, em marcas famosas, como a Gucci, como a Mastercard, como a Chanel, Audi, Dolce & Gabbana, e bem no meio temos os aros que formam a ideia maior, que são as Olimpíadas, que é a junção de todo o globo, todos os atletas possíveis do planeta, unidos pelas cores que representam as suas etnias, nacionalidades, juntos e entrelaçados, mas entre eles formam também as Vésica Piscis. Aqui nós temos, na verdade, 2 agroglifos que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui foi em Ashbury, no Reino Unido. Essa fotografia foi tirada em 1996 e a gente pensa que é um simples desenho feito numa pequena parcela de terra arada, nada mais longe da verdade. Aqui nós temos desenhos quilométricos que de uma noite para uma manhã aparecem dessa forma. O detalhe é que se você chega perto desses agroglifos, é impossível ver qualquer marca de pés, não há pegadas por ali, não temos digitais, não existe DNA nenhum nesses agroglifos, e são vários que nós temos no mundo inteiro e aparecem sempre em madrugadas. Da madrugada para amanhã, as pessoas acordam com esse tipo de paisagem. E o mais das vezes, essas formações são as plantas dobradas, uma por uma, as folhas dobradas uma por uma. E, normalmente, as plantas preferidas, os vegetais mais utilizados para isso, são trigo, cevada e aveia. Existe aí uma razão que eu desconheço qual é. Quem souber, coloca, por favor, para a gente saber. E mostro esse outro agroglifo, também no Reino Unido, mas nesse caso em Kingston Combs, e foi tirada depois da anterior que eu mostrei. Já foi tirada em 2011. Mas sempre nós temos esse tipo de fenômeno acontecendo. Aqui no Brasil também aconteceu, e se não me engano foi em Santa Catarina. As pessoas de Santa Catarina, a Marília, a Luísa Vienne, por favor, coloquem aqui se tiveram acesso a esse tipo de estrutura, desenho. Aí vocês veem que em todo o perímetro dele formam-se Vésica Piscis.
E, logicamente, não poderia ser diferente conosco. Nós temos aqui a perfeição da Vésica Piscis. São 3 Vésica Piscis unidas entre elas e por dentro delas está um aro, significando que este desenho está em movimento e que este aro que une as Vésica Piscis é como se fosse a vida em constante movimento, em constante vir a ser, porque nós residimos na tenda do provisório. Somos um eterno vir a ser, pois aqui também é a representação da Trindade Sagrada Feminina através da Vésica Piscis triplicada e unida pelo aro da vida. Essa é a simbologia desse Triskel ou Triskele. E Jesus, como era uma pessoa muito feminina, e quando eu falo assim, é porque ele era uma pessoa que olhava os outros com misericórdia, com o olhar do coração, tal e qual, misericórdia, aquele que olha com o coração. Normalmente, quem tem esse olhar mais afetuoso é a mulher, ou o homem que se deixa invadir pelo seu lado mais feminino. E Jesus era uma pessoa muito acessível às mulheres, que não eram atingidas pelas leis, que não eram protegidas pela justiça. Infelizmente, se hoje nós somos bastante relegadas, né, em muitos aspectos, em vários pontos do mundo, a total injustiça, naquele momento em que Cristo andou pela terra, éramos muito mais, especialmente na região onde ele veio a nascer. Ali pelo Oriente Médio é muito complicado ser mulher até hoje. Aí vocês imaginam o que foi isso há 2023 anos. Como foi difícil para essas mulheres e como foi difícil para ele também começar o seu apostolado, tendo as mulheres como base da sua tarefa, da sua missão. Mas antes de a gente começar a entrar mais nos temas, temos que ter um campo semântico bastante diluído para vocês, para que possamos entender os termos que eu vou usar também nesta aula. A gente costuma confundir hebreus, israelitas e judeus. Eles são tão diferentes? Não. Eles significam povo de Deus, mas cada um aí, cada nomenclatura dessa tem uma origem lexical distinta, diferente. Os hebreus. Quem foram os hebreus? São os nossos israelitas de hoje, tá? Israelitas e antepassados dos judeus. Se hoje nós temos judeus, nós tivemos antes deles os hebreus. Eles eram o único povo monoteísta naquele entorno. Lembremos que o Antigo Testamento está coalhado de informações acerca de religiões satânicas, religiões pagãs, religiões que não agradavam a Deus. Na verdade, não estavam em conformidade com esta nova religião que surgia, mas não por isso elas eram demonizadas ou satanizadas. Eram religiões que merecem o mesmo respeito que a religião hegemônica de hoje, especificamente o cristianismo. E quando eu falo cristianismo, é o católico. Para a gente chegar onde a gente chegou, tivemos antes outras culturas que, infelizmente, à força, tiveram que emprestar seus costumes para a religião que, de forma hegemônica, repito, e de forma iconoclasta, destruiu ou quase destruiu esses povos e religiões antigas. O cristianismo rebatizou costumes antigos e assim foi se mantendo. Isso é normal? Normal e corrente. Mas há momentos na história em que essa ação foi muito dura, a Inquisição que o diga. Portanto, este povo diferenciava-se de todos os outros daquele entorno naquele momento porque eram monoteístas, adoravam apenas um Deus. E esse nome hebreu, na verdade, vem de Abraão. A gente vê a primeira vez esse termo hebreu em Abraão, na fala dele. Em Gênesis 14,
capítulo 14, versículo 13. Ele se coloca como pai dos hebreus. Lembrando que Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, ou Israel. Como assim, professora? Tem 2 nomes? Tem. Ele chamava-se Jacó, mas uma vez que conheceu a palavra, conheceu Deus em seu poder, ele teve uma transformação divina, ele teve contato com o divino e transformou-se em Israel. Mudou de nome. E teve uma descendência, uma prole bastante significativa. 12 filhos. E cada um, na verdade foram 10. São 10 filhos e 2 netos. E cada um desses 12 formaram as tribos de Israel, ou os israelitas. Nós tínhamos os hebreus, atenção, os hebreus que originaram-se a partir de Abraão, por descendência, Isaque herdou esse termo, Jacó também, e quando mudou de nome, levou esse nome para os seus filhos. Israel já não era mais hebreu. O detalhe, quem são esses 12 filhos? Quem são esses 10 filhos e 2 netos? Mas esses 2 netos, ele tinha como filhos também, tá? Jacó ou Israel. Rubem, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Naftali, Benjamim, Levi e José, ademais de Manassés e Efraim. Se eu tiver falado algum nome errado, eu peço desculpas, porque não tenho tanta familiaridade com esses termos, mas estes são os patriarcas que encabeçam as famílias, e cada família dessa acaba virando um clã e uma tribo. Era exatamente assim que funcionava. Abraão foi o grande patriarca, ele foi aquela pessoa que anfitrionou toda esta descendência. Mas cada um desses descendentes, a gente não vê nenhuma mulher. Não sei se Abraão teve filhas ou se as filhas apenas não contavam. No entanto, dessas pessoas que geriam famílias, isso multiplicou-se por clãs e povos. Com a extinção do reino de Israel, porque infelizmente devido às guerras fratricidas muitas vezes, eles exterminaram alguns desses povos, pois com a extinção do reino de Israel ao norte, 9 tribos desapareceram. Permaneceram apenas plasmados na história, mas desapareceram de fato. Os demais, Judá, Benjamim e Levi, constituíram o que hoje nós chamamos de judeus. Então, quem são os judeus de hoje? São os descendentes de Israel, que chamava-se Jacó, que era neto de Abraão, que se colocava como pai dos hebreus, começo de toda a trajetória de Cristo. Os judeus têm esse nome também a partir da predominância de uma tribo, em detrimento das outras, que foi Judá. Atualmente, nós chamamos de judeus as pessoas que praticam o judaísmo, e esse termo é muito usado para se referir aos filhos de Abraão. Quando a gente fala filhos, é a descendência, é quem veio depois de Abraão, toda a comunidade abraâmica que veio depois dele. E abraâmico também é o termo que usamos para religiões monoteístas, notadamente as cristãs. Quando a gente fala em cristianismo, vem a ideia também de eclésia, ou eclésia, que é uma palavra grega que significa aquele que é mandado para fora. A igreja não tem absolutamente nada a ver com a eclésia original. E até tem, se nós solidificarmos estas pessoas num lugar só. O normal era que um soberano, um rei ou um sacerdote, uma pessoa de poder, sempre masculino, tivesse a sua eclésia ou eclésia, que eram
pessoas de sua total confiança, homens, que ele enviava para missões. Então, podia ser missão de paz, missão de guerra, qualquer missão que envolvesse os interesses desse homem poderoso, ou um sacerdote, ou um profeta, ou um general, um rei, o que fosse. A eclésia ou eclésia era aquela seleção de homens capacitados para representar este soberano, este sacerdote, esta figura de poder. No caso, Cristo diz que vai formar a sua eclésia vai sair pelo mundo pregando o evangelho, ou seja, ele vai mandar para fora, ele vai exportar esses homens que tiveram conhecimento transmitido a partir dele próprio, Jesus. Isso não tem a ver com a igreja física como a gente conhece, tá? A igreja, tal como conhecemos, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, Paróquia da Glória, Igreja do Patrocínio, qualquer um desses estabelecimentos é chamado de templo. Assim como a gente tem um templo budista, shintoísta, temos também a igreja, que é chamada por essa forma, né? É o templo. No tempo de Jesus, nós tínhamos templos e sinagogas. Nas sinagogas, costumava-se ensinar a palavra, a Torá, que era o livro sagrado dos judeus, né? Naquele momento, não tínhamos ainda evangelhos, o livro sagrado era a Torá, que era lida em cima de uma pedra que era como se fosse um altar, totalmente trabalhado, entalhado, e ali o rabi, ou ravi, como queiram chamar, ficava de pé lendo essa Torá, esse livro sagrado, e as pessoas ao redor ficavam em pé ou sentadas. Vocês podem achar estranho isso, mas ainda hoje, se a gente vai em qualquer igreja ortodoxa, você vai ver o padre, o sacerdote, fazendo a sua pregação, fazendo a sua homilia, lendo tudo que for necessário, falando, passando a sua mensagem, e as pessoas ao redor estão todas em pé. Nós praticamente não vemos ninguém sentado em igrejas que são cristãs ortodoxas, tá? Nós temos aquela divisão, né, da igreja entre católica, apostólica, romana e a ortodoxa, a bizantina, a de Constantino, é outra história, mas é a mesma vertente cristã. E nos templos eram oferecidos sacrifícios. Os templos eram para sacrifícios de animais, sempre em prol de algum pedido, algum voto, alguma promessa ou agradecimento, e a sinagoga era para que se congregasse, para que as pessoas pudessem congregar e não somente aprender a palavra pela Torá, mas também para se decidir politicamente alguns assuntos de interesse da coletividade. As mulheres não falavam, as mulheres praticamente não participavam de nenhum tipo de ato dentro das sinagogas e dos templos, porque eram ambientes apenas para homens. E isso a gente vê até hoje, né? Se a gente vai, por exemplo, num templo árabe, isso aí já para uma outra vertente, mas também monoteísta, as mulheres não entram nos templos árabes. Na sinagoga, a mulher podia entrar, mas ficava calada. Se nós tivéssemos ali 500 mil mulheres e fosse preciso decidir algo para a comunidade, se não tivessem 10 homens ali, naquele momento, juntos, 10 homens, nada se podia decidir. Só se tivesse a questão dos 10 homens juntos. Embora pudessem haver 555 mil mulheres, não importa. Se não houvesse 10 homens, esse quórum mínimo, não haveria resolução de nada. Quem são os semitas? O semita, antissemita, o que é semita? Semita vem da palavra, do antropônimo Sem, que é um filho de Noé. Os filhos, a partir daí, as gerações a partir daí, adotaram esse nome de semita. Então, hoje,
judeus e árabes, né, são semitas, mas antes nós tínhamos muitas tribos, muitas mais, que também levavam esse nome, essa cultura, história, língua, tudo estava entrelaçado nessa versão semita de ser. Então, antes nós tínhamos os assírios, os babilônicos, os arameus, os cananeus, os fenícios, todos eles eram também semitas, mas foram pouco a pouco sendo extinguidos, né? Sempre a mulher, a parte de todas essas religiões. Todas três, tanto os judeus como os árabes e os cristãos, todos monoteístas, né? A gente coloca aqui as três religiões monoteístas, o judaísmo, que é o berço do cristianismo, o cristianismo em si, que é o berço do islamismo, e o islamismo per si tem todos essa origem semita, que tem a ver, que remonta ao filho de Noé. E a Palestina, professor? O que é a Palestina, que é tanto falado? Pois é uma região que cobre a Cisjordânia, que é onde está Belém, Israel e a faixa de Gaza. Para falar da Palestina, a gente necessitaria de 3 aulas, porque é muito assunto e não se esgota. Assim como tampouco se esgota esse tema de hoje. A gente vai pincelar, mas mostrando com convicção e provas quem foi essa mulher chamada Maria Madalena.